vamos avançar para a segunda-feira. Na segunda-feira, então, nós vamos ver a continuidade do diálogo de Jesus com a mulher samaritana e vamos mais uma vez relembrar essa indisposição, esse ódio que havia entre as duas raças. E Ellen White, ela faz extraído também desse mesmo capítulo, ela faz aqui uma afirmação que o ódio existente entre judeus e samaritanos bloqueava a mulher de prestar o favor, mas era a água que Jesus estava pedindo. Isso seria a única exceção, mas esse ódio, essa animosidade, ela impedia. Mas, assim como aconteceu com Nicodemos, Jesus também sabia o que ia no coração dessa mulher. Jesus sabia. E quando Jesus, então, pede água para ela e ela reage assim, olha o que Jesus, então, respondeu. Verso 10. Eu acho isso aqui uma das coisas mais lindas dessa história. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela então respondeu, verso 11, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde está essa água viva? Olha que coisa interessante. E aqui mais uma comparação com Nicodemos. Da mesma maneira que Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, e ele então replica a Jesus, como sendo eu velho, poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja, Jesus está falando de um contexto espiritual e Nicodemos reage com um raciocínio natural, material, vamos assim dizer. Aqui Jesus está falando de uma água viva num tom e numa ênfase espiritual, e a primeira reação dela é a reação material. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, não nos esqueçamos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há muitas pessoas que não se encontram na igreja, que são infelizes, que não conseguem ver a beleza da igreja para além das falhas e defeitos humanos, não conseguem olhar a igreja como sendo uma instituição divina e apenas humana, é porque julgam as coisas da igreja com o raciocínio material. Olham para as coisas da igreja com a visão material. Nós precisamos lidar com as coisas da igreja, com as coisas da palavra de Deus, com as coisas da Bíblia, com os ensinamentos das Escrituras e do Espírito de Profecia, com visão espiritual, com sentido espiritual. Nicodemos e a mulher reagem da mesma maneira. E Jesus diz, olha, se você soubesse, você é que me pediria água. Então, ela continua dizendo, será que você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Então, Jesus, ele não discute, ele não entra. Olha o que ele afirma no verso 13. Quem beber desta água, referindo-se à água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Olha que Jesus despertou, mas ela ainda continua com o raciocínio material. Ela diz, Senhor, então, onde está essa água para que eu não precise mais aqui buscar essa água? Certamente, a ida ao poço era para ela um motivo de constrangimento. E nós já vamos entender isso. Então, ela ainda não está entendendo a dimensão espiritual do diálogo com Jesus, daquilo que Jesus estava falando para ela. Então, ela pede no verso 15, Senhor, me dá desta água, para que eu não mais tenha que voltar aqui. Então, agora Jesus vai direto, uma seta aguda no coração da mulher. Ele diz, então, vai lá, chama o teu marido, para que eu venha com ele aqui, para que eu possa dizer para você como encontrar essa água. Isso surpreende a mulher. E ela então disse, não tenho marido. Aí Jesus disse, eu sei que você não tem marido. Você já teve 5 maridos. E este homem com quem você vive hoje também não é teu marido. E isso chocou a mulher. Foi um tremendo choque para ela ouvir essas palavras de alguém estranho que sabia exatamente em que situação ela se encontrava. E era por isso que ela tinha esse constrangimento todo de não estar, ela era mal falada, as outras mulheres a viam com maus olhos e certamente com crítica, com dureza de coração. Certamente se ela fosse em horário onde estariam outras mulheres, ela se sentiria julgada,
condenada, executada. Aqui, irmãos, cabem muitas lições. A primeira, para nós não devemos julgar ninguém. Por mais que nós pensemos e achemos que sabemos da condição de uma pessoa, por mais que os frutos da vida de uma pessoa sejam frutos de pecado, de escolhas ruins, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Segundo, como é que Jesus olha para as pessoas? Veja, era uma mulher de moral duvidosa, uma pessoa indigna, e Jesus está ali, porque Jesus se aproxima dos indignos. Será que você e eu nos achamos dignos demais, merecedores da presença de Jesus? Talvez essa nossa percepção nos afaste de Cristo. Mas o senso de indignidade daquela mulher despertou em Cristo misericórdia, compaixão. E interessante que a lição da segunda-feira termina fazendo alusão a duas passagens do Velho Testamento e do Antigo Testamento, Jeremias 2,13 e Zacarias 14,8, referindo-se à água como uma ilustração de salvação. Em Jeremias, o povo de Israel, eles deixaram um manancial de águas vivas, as instruções, os ensinamentos, a adoração que Deus havia ensinado, para cavar externas rotas, onde a água escapava e ficava uma água impura, difícil de se tomar. Eles preferiram a água da cisterna rota. Também Zacarias faz uma profecia com respeito ao pós-exílio, o que aconteceria, a água correria de Jerusalém para salvação a todo mundo. E o próprio Jesus, então, no verso 14, destacando, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Que coisa linda! De que fonte nós estamos bebendo, meus irmãos? Será que estamos bebendo da fonte limpa, de água viva, que o Senhor Jesus nos oferece? Sabe, irmãos, eu tenho me preocupado demais com muitos dos nossos membros, muitos dos nossos irmãos, indo beber em cisternas rotas, deixando de mitigar a sua sede na palavra de Deus, que é a água pura, deixando de beber a fonte pura dos escritos do Espírito de profecia, a manifestação moderna do dom profético, para embebedar-se, para tentar matar a sua sede com as águas das cisternas rotas. Essa lição nos leva, queridos irmãos, a uma reflexão sobre qual é a fonte de água que nós estamos utilizando para mitigar a nossa sede. Com este pensamento, então, pomos um ponto final aqui na lição da segunda-feira.